Leitura do livro do Gênesis. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dera filhos. Mas, tendo uma escrava egípcia, chamada Agar, Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Une-te, pois, à minha escrava, para ver se, por ela, posso ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Depois de Abrão ter morado 10 anos em Canaã, Sarai, sua esposa, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-a como mulher ao seu marido Abrão. Abrão uniu-se a Agar e ela concebeu. Percebendo-se grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Sarai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que estou sofrendo. Fui eu mesma que coloquei minha escrava em teus braços, e ela, apenas ficou grávida, pôs-se a desprezar-me. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: Olha, a escrava é tua, faze dela o que bem estenderes. E Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. Um anjo do Senhor, encontrando-a junto à fonte do deserto, no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora e se submissa a ela. E acrescentou: Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não se poderá contar. Disse, ainda, o anjo do Senhor: Olha, estás grávida e darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será indomável como um jumento selvagem, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá separado de todos os seus irmãos. Agar deu à luz o filho de Abrão, e ele pôs o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quantas vezes você já se sentiu invisível, esquecido por Deus? Como se estivesse lutando sozinho, gritando no meio do deserto da vida, e ninguém ouvisse. Há momentos em que até os mais fiéis se perguntam: será que Deus está me vendo? Será que Ele realmente se importa com o que estou passando? Se você já sentiu isso, hoje o Senhor quer falar diretamente ao seu coração. As leituras que ouvimos hoje são como 2 espelhos. Um revela as nossas angústias mais profundas, o outro mostra como devemos nos posicionar diante de Deus para que nossa vida seja construída sobre a rocha e não sobre a areia. Na primeira leitura, do livro do Gênesis, encontramos a história de Agar, uma mulher egípcia, escrava de Sarai, esposa de Abrão. Agar não era protagonista da história,
era uma personagem secundária, invisível aos olhos da sociedade. Ela não tinha voz, não tinha escolha, e foi usada como meio para um fim: gerar um filho, porque Sarai era estéril. E quando Agar engravida, é desprezada, maltratada e expulsa. Ela foge para o deserto, um lugar de solidão, de morte, de abandono. Mas é justamente ali, no deserto, no lugar onde ninguém a via, que Deus a encontra. O Senhor manda um anjo, e não apenas a consola, mas a chama pelo nome e lhe dá uma promessa. Deus viu Agar, e ela mesma reconhece isso dizendo: Tu és o Deus que me vê. Que declaração poderosa! Irmãos, o nosso Deus não é cego. Ele vê o invisível. Ele vê você. Ele vê suas lágrimas silenciosas, seus medos escondidos, suas lutas secretas. E mais, Ele não apenas vê, Ele responde, guia, consola e transforma. Agora, prestem atenção. Deus não muda imediatamente as circunstâncias de Agar. Ele não faz Sarai se arrepender ou Abrão se tornar um esposo mais justo com ela. Deus lhe dá uma direção: volta para tua senhora e se-lhe submissa. Pode parecer duro, mas entendam isso: Deus não a abandona. Ele a envia de volta com dignidade, com uma promessa no ventre e uma identidade nova no coração. Ela já não é a mesma escrava usada e descartada. Ela agora é uma mulher visitada por Deus, portadora de vida, mãe de um povo. Agar se torna mãe de Ismael, e Deus faz dele uma grande nação. Quantas vezes nós, como Agar, fugimos do que nos machuca, achando que o deserto é melhor que a opressão. Mas o deserto é, muitas vezes, o lugar onde Deus nos encontra de verdade. No silêncio das nossas fugas, na solidão das nossas dores, Ele nos chama pelo nome. E quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos restaura. Agora, vamos ao Evangelho de Mateus. Jesus nos apresenta um contraste que deve nos fazer tremer, não com medo, mas com senso de urgência e responsabilidade espiritual. Ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, Jesus está nos alertando contra uma religiosidade superficial, contra uma fé de palavras vazias, contra um cristianismo de aparência, de fachada. Ele nos chama a viver uma fé concreta, uma obediência encarnada, uma espiritualidade que se expressa em ações, não apenas em palavras. É fácil dizer Senhor, Senhor, nos lábios, mas será que o nosso coração obedece ao que Ele pede? Será que construímos nossa vida sobre a rocha firme da palavra de Deus, ou sobre a areia movediça das nossas vontades e interesses pessoais? Jesus nos conta a parábola do homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, sopram os ventos, os rios transbordam, mas a casa não cai, porque tem alicerces. Já o homem insensato constrói sobre areia, e basta mesmo a tempestade para que a casa desmorone completamente. Vamos refletir com profundidade sobre o que estamos construindo nossas vidas? Sobre o sucesso profissional? Sobre a opinião dos outros? Sobre as redes sociais? Ou sobre a palavra de Deus? Construir sobre a rocha exige esforço, requer escuta profunda, requer renúncia, exige prática. É mais fácil ouvir uma homilia bonita e continuar vivendo como sempre. Mas Jesus está dizendo: não basta ouvir, é preciso colocar em prática. E aqui, irmãos, as duas leituras se encontram de forma poderosa. Agar representa o coração quebrado que Deus vê, o invisível que se torna visível para o céu. E o Evangelho nos ensina que ser visto por Deus, ser reconhecido por Ele, exige mais do que clamar Senhor, Senhor. Exige obediência, exige fidelidade, exige ação. Jesus conclui dizendo que aqueles que não praticam sua palavra serão como casas desmoronadas. E, se formos honestos, todos nós já sentimos rachaduras na nossa construção espiritual. Quantas vezes nossa fé balança quando vêm as tempestades? Quantas vezes caímos porque não estávamos alicerçados? Mas aqui está a boa notícia:
Nunca é tarde para reconstruir. Nunca é tarde para cavar mais fundo. Nunca é tarde para lançar os fundamentos certos. Voltemos à imagem da casa. Imagine uma construção em cima da areia da praia. Linda, moderna, cheia de vidros e varandas. Mas sem fundação firme. A primeira ventania, tudo ruim. Agora pense numa casa mais simples, talvez menos atraente aos olhos, mas construída sobre uma rocha sólida. Essa permanece. Irmãos, Deus não está procurando casas luxuosas. Ele está procurando fundações firmes. Ele procura corações sinceros, vidas dispostas a obedecer, ainda que em meio à luta, como Agar no deserto. E sabe o que é mais belo? O mesmo Deus que viu Agar no deserto é o mesmo que nos vê hoje. O mesmo Jesus que advertiu sobre os perigos de uma fé apenas aparente é o mesmo que estende a mão para nos ajudar a reconstruir. Então, o que Deus está nos pedindo hoje? Primeiro, reconheça que você é visto. Mesmo quando ninguém parece notar. Mesmo quando você sente que está sozinho no deserto da sua história, Deus está te vendo. E Ele não apenas vê, Ele age, Ele promete, Ele transforma. Segundo, examine os alicerces da sua vida. O que tem sustentado sua casa? Está apenas ouvindo a palavra ou está vivendo a palavra? Terceiro, volte para a rocha. Volte para a palavra. Volte para o caminho da obediência. Comece hoje. Agora. Uma pequena ação de fé vale mais que 1000 intenções. Queridos irmãos e irmãs, vamos fazer uma pausa de silêncio neste momento. Deixe o Espírito Santo sondar os alicerces da sua vida. Pergunte-se: minha casa está sobre a rocha ou sobre a areia? Senhor Jesus, Tu que vês os corações escondidos no deserto, olha para nós hoje. Vê nossos cansaços, nossas fugas, nossas quedas. Ensina-nos a ouvir e praticar Tua palavra. Dá-nos coragem para reconstruir nossas vidas sobre a rocha do Teu amor. Que possamos ser encontrados por Ti, conhecidos por Ti e reconhecidos como Teus discípulos. Amém. Ao encerrarmos, lembrem-se, Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se alegra com corações obedientes. Sejamos como Agar, encontrados no deserto. Sejamos como o homem prudente, firmes sobre a rocha. E, assim, quando as chuvas vierem, e virão, permaneceremos de pé, firmes, vistos, amados. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.